Continuando o assunto sobre os reinos, hoje nós vamos falar sobre o reino protista, tá? E depois sobre o reino fungi. Vamos lá. Formado por protozoários e algas unicelulares, são eucariontes, são unicelulares. Olha bem, então nós temos nesse grupo seres que possuem a membrana nuclear, né, que envolve o núcleo, e seres unicelulares. É uma característica diferente do que a gente vê nos outros grupos, não é? Pois nos outros grupos, no vegetal, no animal, nós temos os eucariontes, mas eles são pluricelulares. Reino protista. Vamos a algumas características. Alimentação. Algas são autótrofas, produzem seu próprio alimento. Protozoários são heterotrófos. Na reprodução, os dois podem ter a mesma, né, as duas situações, sexuada e assexuada. Os protozoários são seres vivos unicelulares, são eucariontes, são desprovidos de clorofila, podem viver como parasitas ou ter vida livre. Os parasitas podem causar muitas doenças nos humanos. São eles, né, algumas formas de protozoários. A giardia lamblia, não é, que causa aí a giardíase, paramécio, trypanossomo, ameba, balantídeo. Então, são algumas formas, né, de protozoários. A reprodução assexuada do protozoário, duplicação do núcleo, separação das células. A ameba, através dos seus movimentos ameboides, não é, faz a citocinese. Primeiro duplica o núcleo e depois faz a citocinese. Ela vai separando aí o citoplasma. Reprodução sexuada dos protozoários. Célula macho, célula fêmea, junção das células e os novos protozoários. Tem uma forma mais explicada dessa sexuada, tá? Da sexuada. Diferentes tipos de protozoários. Nós temos, em relação ao tipo, né, de protozoário, nós temos a locomoção como aquela que vai realmente definir os tipos de protozoários. Então vamos lá. Os protozoários são divididos de acordo com a locomoção. Flagelados apresentam um ou mais flagelos, locomovem-se vibrando, os flagelos em meio líquido. Muitos apresentam vida livre, outros são parasitas e ocasionam doenças. O trypanosoma é um protozoário flagelado. Aí, ó. Causador da doença de Chagas. Protozoário flagelados de Giardia muris, protozoário Trichomonas vaginalis, Leishmania brasiliensis. Diferentes tipos de protozoários, ainda os ciliados, apresentam pequenos filamentos em volta do corpo, chamados cílios, usam os cílios para movimentar e capturar os alimentos. Exemplos: o balantídeo, um parasita que vive habitualmente no organismo do porco. O paramécio, que vive na água doce. São ciliados. Olha eles aí. Mais exemplos: Balantídeo coli, Helicostomas genus, causador das doenças nos corais. Diferentes tipos de protozoários, agora os esporozoários, são parasitas, não se locomovem. Um dos mais conhecidos é o plasmódio, protozoário que provoca nos seres humanos uma doença conhecida como malária. Olha bem, plasmódio aqui, ó. Ele fica paradinho, causador da malária, tá? Toxoplasma conde, causador da toxoplasmose, também é um esporozoário. Agora as algas unicelulares eucariontes. Por que as algas, né, elas estão presentes nesse grupo? São importantes para o equilíbrio ecológico
dos ecossistemas, são as principais produtoras do alimento que nutre diretamente e indiretamente os demais seres vivos aquáticos, são os grandes fornecedores de gás oxigênio que abastece a vida aeróbia do planeta. Entre as algas destacam-se alguns grupos, tá, pessoal? As euclinófitas, que são unicelulares, clorofiladas, locomovem-se através de flagelos e habitam água doce e também água salgada. Então, ó, as euclinófitas, tá? Nós temos ainda o grupo das crisófitas, euclinófitas, euclenas, virídeos, o grupo aí das euclenas. Entre as algas destacam-se, né, as euclenas, as crisófitas e as pirrófitas. Então vamos a elas. Crisófitas, ou algas douradas, são unicelulares, clorofiladas, habitam água doce ou salgada. São representadas pelas diatomáceas, aquelas que têm o corpo protegido por uma carapaça formada por sílica. Diatomáceas, carapaça, diatomácea mostrando sua carapaça de sílica. Então ela é resistente, tá, pessoal? Olha aí novamente. Ela é linda. Algas diatomáceas encontradas nas nascentes da Serra do Elefante através do projeto de iniciação científica de um órgão aqui, federal, provavelmente. Entre as algas destacam-se as euclenas, pirrófitas e pirófitas. Agora, as últimas, nós temos unicelulares, clorofiladas, o habitat delas, marinha, causam o fenômeno da bioluminescência. Então, né, aquele fenômeno de luz do oceano. Causam também o fenômeno da maré vermelha. Podem, né, ser tóxicas aos peixes. E se nós nos alimentarmos, também podemos nos intoxicar. Olha esse fenômeno da bioluminescência, lindo. Maré vermelha, aí é o pigmento vermelho que elas lançam na água. Alga pirrófita, Dinófis, causadora da maré vermelha. Olha bem a estrutura. Agora, algumas doenças causadas por protozoários. Amebíase e desinteria. Amebíase é causada pela ingestão de água ou alimento contaminados pelos protozoários. Os sintomas são as ulcerações no intestino grosso. O protozoário forma cistos que contaminam a água. Como prevenir? Ferver a água antes de beber, lavar muito bem as verduras, as frutas, lavar muito bem as mãos antes das refeições. Giardíase. Ingestão de água e alimento contaminado por protozoário. Como prevenir? Né? Ataca o intestino causando fortes diarreias, podendo levar à desidratação. A gente vai prevenir fervendo a água também, gente. Saneamento básico, né? Os sintomas são fortes diarreias e como prevenir fervendo a água, lavando muito bem os alimentos, as mãos. Doença de Chagas. Picada do inseto barbeiro, Triatoma infestans, contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, olha bem, nós temos aí um vetor. O vetor é o barbeiro, tá? Esse inseto aí, ó. Esse inseto, ele vai carregar dentro do seu intestino o protozoário. Como prevenir? Substituir moradias de barro ou de madeira por casas de alvenaria, evitando locais onde o barbeiro se esconde, né, gente? Não é só colocando tela, tem que realmente ter uma questão maior, populacional. Sintomas: ataca o sistema circulatório, causando sérios problemas no coração. Ataques cardíacos fulminantes, tá? Úlcera de Bauru ou leishmaniose, como se adquire? Picada de mosquito, flebótomo, contaminado com o protozoário Leishmania brasiliensis. Olha bem, olha os sintomas.
feridas na pele, mucosas, nariz, lábios. Essa é a leishmaniose, pessoal. Malária. Como adquire a malária? Picada também, o vetor é o Anopheles, contaminado com o protozoário Plasmodium. Então, esse é perigosíssimo. Como prevenir? Combater o mosquito Anopheles através de pulverização, telas, não é? Proteção contra os insetos. Sintomas: ataque ao fígado, baço e outros órgãos viscerais. Causa febre muito alta, muito alta. É a malária, a febre da malária. Toxoplasmose, como se adquire? Contato com fezes de animais domésticos. Olha bem, tá? Muito cuidado com os animais domésticos contaminados com protozoário. Sintomas: causa mal-estar, dores de cabeça nas musculações, prostrações e febre, aumento de gânglios. Em grávidas, o protozoário pode atingir o feto, provocando a cegueira, deficiência mental e até morte. Como prevenir? Evitar contato com locais que possam conter fezes de animais domésticos. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos estudar, aqui eu estou voltando, tá? Vamos estudar os protozoários, os protistas, no livro e responder apenas as questões que eu vou deixar para vocês aqui na sala, tá? Não vamos responder todas pelo tempo, mas algumas a gente vai fazer. Beijo, tchau, tchau.